Olá, gente querida! Começa agora mais um episódio do podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Sim, o NECast. Comigo, Glória Lacerda. E eu quero saber de você que está aí nos assistindo, chegou agora, já se inscreveu no nosso canal? Então aproveite esse momento, se ainda não se inscreveu, vai lá, clica lá, se inscrever, tá lá. Se inscreve no canal, gente, ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente sobe conteúdo novo no canal. Curte, comente e compartilha essa entrevista para outras pessoas também tomarem conhecimento. E chega de conversa e vamos embora, que eu sei que você está curioso e curiosa para saber quem é o meu convidado de hoje. Ele é um engenheiro de pesca, doutor em ciências biológicas, CEO e fundador da Biofábrica de Corais. Hoje, nessa sexta-feira, eu recebo aqui comigo no NECast, Rudan. Rudan, seja bem-vindo ao NECast. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco e vai ser uma sexta-feira maravilhosa de muito conhecimento sobre a Biofábrica de Corais. É com você. Olá, boa noite, né? Para os nossos, para quem vai assistir o NECast, espero que você goste do conteúdo que a gente vai estar abordando aqui hoje, que são os corais. Glória, obrigado pelo convite. E desde já me coloco à disposição aqui para a gente bater esse papo e trazer o máximo de informações sobre os corais, né? E convido todo mundo para conhecer também o trabalho da Biofábrica de Corais, seguir a gente nas nossas redes sociais e nos colocamos à disposição também para tirar o máximo de dúvida que vocês possam continuar tendo após aqui a nossa ação aqui com a Glória no NECast. Legal, Rudan, vai ser muito bom. Rudan, vamos começar a nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse para os nossos seguidores, os inscritos do canal do NECast, o público do NECast, como surgiu essa ideia dessa startup, a Biofábrica de Corais. Conta para a gente. É uma pergunta interessante. A startup, ela foi nascendo de forma muito gradual e muito natural. Eu sou aquarista, os meus pais eram aquaristas, e quando chegou a hora de entrar na universidade, isso fez com que eu fosse engenheiro de pesca. As profissões que me agradavam, essa era a mais próxima do que eu gostava de fazer, né? Zootecnia. E eu dei muita sorte em ter passado no vestibular para esse curso, e no Pará, onde fiz a faculdade, tinha um professor que trabalhava com peixes ornamentais. Hoje ele trabalha em Aracaju, e era ele que trabalhava no Pará com peixes. Então, desde o primeiro dia da faculdade, eu fui trabalhando com isso, e com essa parceria com esse professor, eu consegui meu primeiro emprego e fui morar em São Paulo, trabalhando com uma fábrica de rações, fazendo rações, que é algo que eu faço até hoje, tá? E nessa fábrica de ração, eu fui desenvolvendo esses produtos para peixes em geral, e você, quando é aquarista, você sempre olha para coral, porque na escala da dificuldade de ser aquarista, o coral é mais difícil. Então, a princípio, lá para 2013, isso era o que me motivava a trabalhar com corais. Então, eu comecei a procurar lugares para trabalhar com corais, pensando em aquário. Cheguei a iniciar tratativas para trabalhar em Portugal com isso. Uma pessoa me aceitou orientar lá. E em 2015, por essa fábrica que eu trabalhava, eu conheci um professor da Federal de Pernambuco, o Ranilson, e o Ranilson me ofereceu fazer o doutorado com ele. Eu falei que se fosse com coral eu aceitaria. E aí eu me mudei para cá, para Pernambuco, fiz um projeto de doutorado, mas nesse processo a minha cabeça já começou a mudar, porque quando você faz um doutorado, você faz essas especializações, seu trabalho precisa ter conexão com a realidade de onde você está. Então, quando eu fazia revisões de literatura, quando eu estudava, a relação do Nordeste com os corais estava muito relacionada ao turismo e conservação. Então, o meu viés ele foi mudando para aí. Então, fui deixando um pouco a nutrição, embora ainda tenha uma linha de pesquisa com nutrição, que anda muito devagar, e eu precisei dar alguns passos para trás, no sentido que eu direcionei esforço para a conservação
mas para além disso não existia nada de informação produtiva de coral. Então eu não sabia quando criar, como criar, qual espécie criar. A gente foi pioneiro nesse trabalho. E aí a gente precisou dar alguns passos para trás em como é que a gente vai plantar, como é que a gente vai cuidar, desenvolvendo a tecnologia básica de cultivo desses animais. E aí a gente começou a trabalhar com 2 espécies, o coral de fogo e o coral couve-flor, tá? E aí, dentro das perspectivas da universidade, de financiamento e de conseguir obter recurso e viabilidade e celeridade no trabalho que você tem que ter, eu acho que naturalmente a Biofábrica convergiu para ser uma startup. Então, em 2020, mais ou menos, na pandemia, a gente tinha um dilema entre... Eu tinha um dilema, né? Acabar o doutorado e me concentrar meus esforços somente com o que a minha profissão, que é nutrição de organismos aquáticos, ou continuar com a Biofábrica de Corais, que naquela época era um projeto. E aí eu fui muito incentivado, na época, pela WWF, principalmente, e pela Fundação Grupo Boticário, porque na época eles queriam desenvolver um modelo de negócio em que a conservação deixa de ser um estigma e passa a ser um meio de fazer atividades tradicionais se manterem. Então, mais ou menos, essa foi a jornada da Biofábrica se tornar uma startup. Acho que é isso, em linhas gerais. E por que a escolha do ambiente recifal aqui em Porto de Galinhas? Boa pergunta também, mas um caminho natural. Dentro dessa jornada minha de trabalhar com peixes ornamentais, uma vez eu fui para Manaus, e lá eu virei amigo de uma pessoa que morou aqui em Porto. E essa pessoa que morou... E nesse período, né, que eu virei amigo dessa pessoa, eu tentei trabalhar um pouco em Tamandaré com um outro pesquisador, e nós tínhamos um amigo em comum chamado, sei lá, do Carlos Jangadeiro. Então, o Alfredo Bourier, que morava em Manaus e que eu conheci ele em Manaus com um negócio de peixe ornamental amazônico, a coleta sustentável, se mudou para o Nordeste, para Pernambuco, e eu o contatei, que quando eu cheguei aqui eu contatei várias pessoas que poderiam me ajudar a trabalhar com coral. Nesse processo, o Alfredo me apresentou Carlos, e eu virei rapidamente amigo de Carlos, o Carlos virou meu amigo, e ele me incentivava muito a trabalhar com coral, queria cuidar do coral, queria plantar do coral. E isso foi fortalecendo que o trabalho, ao invés de executar, por exemplo, majoritariamente em Tamandaré, que já tinha um esforço para ser feito lá pelo Pedro da PCR, por exemplo, foi fazendo com que aqui o trabalho fosse sendo acelerado. Aí envolve questões logísticas, de ser mais perto de Recife também. Mas, sem sombra de dúvida, essa questão do Alfredo junto com o Carlos aí foi o principal fator que fez a Biofábrica iniciar aqui em Porto de Galinhas. Não foi nada planejado, foi natural, sabe? E aí você veio e aí iniciou os trabalhos. Quando você começou a acompanhar, visitar o ambiente recifal, como é que foi esse impacto do ver o natural, de ver como é que estavam lá as espécies de corais? Como foi essa situação? É um pouco indescritível assim a sensação, porque imagina que eu nunca tinha trabalhado com coral antes de vir para cá. Então eu conhecia corais por aquários, cheguei no Caribe, mas não mergulhei em lugares tão exuberantes, então não via nada tão legal. E o que é importante também, que aí eu faço um link com o turismo, que eu acho que é importante, é que a gente não chega conhecendo tudo. Então a gente vai aprendendo de forma gradativa. E aí que eu acho que é muito importante também um trabalho de conscientização dos turistas, dos guias, de quem trabalha com turismo em relação à natureza, seja o mangue, seja o coral, porque muitas vezes a beleza está na sutileza. Mas a gente está esperando ver uma baleia, está esperando ver um tubarão, está esperando ver uma tartaruga gigantesca, e às vezes você vê um molusco bem pequenininho ali, e ali que tem uma coisa assim surpreendente, que ele que representa o equilíbrio daquele ecossistema todo. Então, a minha relação com os ecossistemas de recifais é uma relação que eu continuo aprendendo e continuo tendo sempre esse sentimento de
coisas novas e de continuar me espantando. Eu queria ter mais tempo para mergulhar, para eu ver mais coisas, porque com o crescimento das responsabilidades na startup, você vai direcionando para uma parte mais estratégica um pouco. Então, eu acho que até eu consolidar essas etapas, essas atividades estratégicas, eu fico um pouco mais ausente da água do que eu gostaria de ficar, mas eu entendo perfeitamente que é a fase que os nossos trabalhos estão e são os esforços que têm que ser empreendidos mesmo, sabe? Você citou aí o Caribe, citou Tamandaré, Porto de Galinhas, você mergulha. Como é que está o cenário atual da saúde dos corais a nível mais macro, né? Como você pode passar isso para a gente? É uma pergunta ruim, porque assim, a pergunta não é ruim, a pergunta é ótima, mas a resposta é ruim. Eu tô entendendo. Tá ruim, tá péssimo. O que acontece? Os ecossistemas eles vêm sofrendo muito impacto. O branqueamento de corais é o principal deles. A atividade turística contribui para isso. A atividade urbana, de aumento de construções, também contribui ao aumento de sedimentação. Tudo isso contribui. Então, quando a gente pega o histórico, eu vou falar de mim, quando eu cheguei aqui em 2017 para agora, a gente teve um grande impacto que foi o branqueamento de corais que teve em 2020. Ali a gente conseguiu mapear, na época, umas 400 colônias de corais. Tivemos ajuda, na época, da Associação de Jangadeiros e de alguns mergulhadores. E a gente tem essa geolocalização até hoje desses corais. Estou falando aqui exclusivamente de Porto de Galinhas. E o que a gente vê é que, naquele período, aproximadamente 50% do que tinha morreu. Agora, esse ano, nós tivemos uma outra onda de branqueamento de corais. E aproximadamente 100% da milépora, que é o coral de fogo, morreu. Então, a gente mapeou, 200 corais naquela época, sobreviveu em 100 e agora esses 100 estão mortos. Quando a gente pensa na nossa fazenda, que é a recria que a gente chegou a ter 143 colônias biofabricadas, que são lotes de corais com 24 corais cada um. E hoje, desses lotes de 140, a gente tem aproximadamente entre 20 e 40 que tem alguma coisa viva ainda, que a gente faz um trabalho diário de pelo menos 2 pessoas estarem na fazenda limpando esses corais, porque a quantidade de sedimento que tem é grande demais. Então, no ápice do branqueamento, que foi entre abril e junho, a gente chegou a ter 7 pessoas pela biofábrica de corais limpando os corais ali todo dia. Em Tamandaré a situação não está diferente e em Maragogi também não está legal. Então, a nossa região aqui ela foi a mais afetada pelo branqueamento no Brasil. E em Salvador não foi tão afetada. E aí o que é muito importante essa pergunta, porque quando a gente pega alguns estudos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Grupo Boticário, que ela fez ano passado e lançou, os recifes de corais geram para o Brasil aproximadamente 170 bilhões de reais por ano de economia em você fazer obras contra a erosão e assuntos do gênero. E com o turismo ele gera 7 bilhões por ano de receita. Por exemplo, a receita dos jangadeiros aqui de Porto de Galinhas, uma porcentagem da dos bugueiros. Quando você pega a Costa do Coral, São José dos Milagres, pega São José da Coroa Grande, Maragogi, Japaratinga, Tamandaré. Então, os recifes eles são muito importantes. Quando você tem um impacto tão agressivo do branqueamento de corais que está acontecendo, ainda está em curso, ainda tem muito coral branqueado e muito já morto, a primeira consequência que a gente tem é que vai começar, o recife muda de fase, ele para de ser um recife de coral e começa a ter alga. Aquilo ali vai contribuir para diminuir a diversidade de peixe. Então, aquela fotinha, ela vai ter um atrativo a menos ali. E depois, aquele recife também ele vai proteger menos a costa. Então, a tendência é que a costa ela comece a ser erodida. Aqui em Porto é bem legal esse exemplo. Você pega o Cupe, Muro Alto e Porto, como tem os recifes na frente, você vê que a praia é bem pertinho do recife, tudo é bem protegido. Você pega aqui Maracaípe, que não tem esse recife, você vê que ele é mais erodido. Então, resumindo a pergunta, eu respondi de forma muito ampla. A situação não está nada legal, morreu muito coral,
e é preciso que a gente construa esforços coletivos para restaurar esses corais. A gente, na biofábrica, está diversificando o número de espécies que a gente está trabalhando e está tentando manter vivo o que a gente não perdeu, para a gente não mapeou tudo e não sabe a localização exata de onde deveria ter aquela espécie, para a gente depois poder fazer um trabalho de recuperação. O ideal é que a gente tenha bases espalhadas em vários lugares e essas bases possam funcionar como centros onde a gente mantém e salvaguarda algumas espécies ali, para depois a gente fazendo o trabalho de devolver ou tirar uma porcentagem quando a água estiver quente demais, até você conseguir ter uma população de várias espécies de corais resistentes à temperatura. E eu acho que é isso, eu respondi de forma muito ampla, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas a gente pode ir continuando e depois eu trago mais outras informações. Já que você falou sobre aquecimento, eu queria saber que seria o sol, né, o grande vilão para o aquecimento dessas águas, e aí provocaria esse branqueamento, ou tem ainda outros fatores nesse meio aí envolvido que atrapalham o crescimento e desenvolvimento dos corais? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. O aquecimento global é o principal fator para o branqueamento. Para o branqueamento. Esse seria o mais crítico. Esse é o agudo, é aquele que é o crítico. Só que você tem os agravantes. Então, por exemplo, eu não posso falar isso de forma categórica, mas eu afirmo dizer que o maior problema para os meus corais, os corais que a biofábrica cultivava, além do branqueamento, foi a quantidade de sedimento. Se eu tivesse menos sedimento, talvez eu tivesse conseguido mantê-los. Porque a quantidade de sedimento que está no Recife é muito grande. Se você for em alguns lugares do Recife, você consegue meter um palmo de mão assim e você pegar sedimento, pegar lama, como se estivesse num mangue. Então, isso é muito complexo. Quando você tem um Recife com uma cobertura recifal muito grande, meio que todo mundo faz o trabalho ali de absorver aquele impacto. Quando você vai diminuindo as espécies, esse trabalho vai ficando mais difícil e mais pesado para o coral que está ali. Eu penso que a gente tem que encarar o Recife de coral, principalmente esses como o de Porto de Galinha, Maracaípe, Cupe, que são próximos, como se fossem praças. A praça não tem um zelador, não tem um jardineiro, não tem um responsável por coordenar esse trabalho. Eu penso que a gente tem que fazer um trabalho muito parecido com isso, para a gente conseguir fazer com que o Recife vá aguentando essas pancadinhas da temperatura muito alta, e aí vai estar tendo a resiliência recifal e ficando mais resistente, como alguns recifes têm conseguido ficar em alguns lugares do mundo. Eu acho que é isso. Estou falando bem difícil, assim, para estar acessível? Tá tranquilo. A biofábrica hoje, ela está, além daqui em Porto Galinha, ela está instalada em outras cidades? Tá, hoje a gente trabalha aqui. A gente trabalha também em Tamandaré já há bastante tempo, acho que desde 2022, 2021 a gente trabalha em Tamandaré de forma efetiva em parceria com o IRCOS, com o CPN, com a UFPE. E a gente também já trabalha em Maragogi. Então, esses são os 3 territórios que a gente está trabalhando. Para além disso, a gente está conversando e tendo bastante interlocuções com bastantes municípios e bastantes estados também, que tem demanda desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro já estabelecida, e a gente montando planos de ações para ver a viabilidade também de executar essas atividades e essas parcerias. O que eu percebo é que tem 2 grandes direcionamentos assim em relação à demanda da biofábrica. Um primeiro relacionado a integrar nossas atividades com a atividade de turismo. Então, isso acontece e a gente tem ganhado alguns prêmios com isso relacionado ao turismo regenerativo. Embora a nossa atividade de turismo aqui ela seja pequena, ela é um modelo que funciona. Então, já tem a etapa A, B, C e D, e quando a gente conseguir ter demanda comercial para isso, parceria comercial suficiente, ela se apresenta como uma alternativa para as comunidades executarem novas atividades. Então, por exemplo, no nosso turismo, né, a gente que executa são os jangadeiros, a operadora de mergulho e tudo mais. E uma outra frente de trabalho que eu percebo que está crescendo bastante a demanda, ou pelo menos uma prospecção inicial, são municípios contratarem o nosso serviço, como o caso de Maragogi, para a gente implementar programas de restauração e de salvaguarda de seus corais. Então, eu vejo esses 2 direcionamentos como direcionamentos que estão com uma demanda ou com interesse crescente, pode-se dizer assim. Entendi. Você falou aí sobre turismo regenerativo.
pode explicar para a gente o que seria o turismo regenerativo? Posso sim, com certeza. O pessoal que está assistindo tem curiosidade. Quando você pensa em economia como um todo, a economia ela tem um conceito de economia linear. E o que é a economia linear? É a economia tradicional que a gente pensa. A gente, sei lá, chega na floresta, vai tirando ali, vai tirando até se acabar. Tá? E isso foi um modelo muito vinculado à nossa era industrial. Depois começou-se a discutir um modelo econômico que é a economia cíclica, com aqueles R's de reciclar, reaproveitar, eu não sei todos de cabeça. E pós-Covid tem crescido um conceito de economia regenerativa, que é um conceito que ele complementa o conceito de sustentabilidade, que na sustentabilidade você tenta não gerar impacto nenhum. Na economia regenerativa você deixa um ganho positivo para as externalidades, ou seja, para os problemas que você poderia causar ambiental, social ou econômico. Econômico não, ambiental, social. Então, dentro dessa perspectiva de economia regenerativa, o turismo regenerativo ele entra com essa perspectiva de regenerar os locais onde eles são executados. Quando a gente pensa nessa região aqui da Costa dos Corais como um todo, é uma região que pode ser um case de sucesso muito grande no que a gente tange em economia regenerativa / turismo regenerativo. Você tem Bonito como um polo de ecoturismo ali, que está consolidadíssimo, mas quando você pensa no turismo pós-Covid, no mundo inteiro, o que tem se falado e o que tem crescido são as experiências / regeneração. As pessoas querem ter uma conexão melhor com os locais que estão. No Brasil, nem tudo acontece na velocidade que acontece fora, mas a fronteira do turismo é o turismo regenerativo. Então a Biofábrica ela tem se posicionado como uma facilitadora de fazer com que esse turismo surja ou se consolide nas regiões onde o turismo tem potencial ou já é executado. Então, por exemplo, se a gente conseguisse que todo dia, na experiência Propósito Recifal, por exemplo, que é para a Associação de Jangadeiros fazer, nós tivéssemos um turista dia, nós plantaríamos 60 corais dia. É o que dá equivalente a devolver coral que já teve no Recife de coral para pelo menos, 200 pontos. Então, é um trabalho que a restauração ela gira a atividade tradicional e uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, é isso que é o turismo regenerativo um pouco. Será que eu me perdi ou eu consegui explicar direitinho? Não, explicou direitinho. Eu queria saber, explica para o pessoal, quando acontece o branqueamento, o que é que acontece com a saúde do coral? O que afeta ele lá? Branqueamento, a água esquenta. O coral, dentro dele mora uma alga, como se fosse um bichinho, como se fosse um lactobacillus aqui nosso, mas não é, uma alguinha. Ela que dá aquela cor. Ela que dá a cor perfeita. A zooxantela, o nomezinho dela mais sofisticado. E a zooxantela, pelo calor, ela é expulsa do coral. Aí tem várias correntes teóricas. Alguns falam que o coral come a zooxantela porque o metabolismo dele aumenta, então ele sente fome. Aí acaba predando e essa relação simbiótica acaba. Outros falam que tem muitos ROI, né, que é estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo que a alga provoca no coral faz ele liberar. Então, tem algumas correntes aí. O fato é que não tem mais alga no coral. Quando essa alga para de ficar no coral, a primeira coisa que afeta o coral é que ele para de ter um aporte de nutrientes. A alga, quando ela faz a fotossíntese, ela libera nutrientes para os corais. Quando ela vai embora, ele fica ele por Deus. Os corais caçam, cada um tem uma boquinha de diferente tamanho ali e tal, mas o aporte de nutrientes diminui muito. Quando você pega uma região como a nossa, que está com um aporte de sedimento muito grande, já tem uma cobertura recifal mais baixa do que deveria ter, isso funciona como um agravante e vai fazendo com que o coral ele vai tendo menos resistência ali para enfrentar aquele branqueamento e ele morre. Então, em linhas gerais, o branqueamento é um processo de limitação nutricional do coral, como se ele ficasse desnutrido porque ele perdeu a zooxantela, então está pegando muito sol e muita lama. Pode-se dizer assim, de forma geral, para todo mundo entender. Ele é um processo irreversível? Não. Se ele não for tão agudo, a temperatura tão alta, e não for por tanto tempo, pode ser que o coral ele se recupere. Pode ser não, ele se recupera. Em 2020, a gente teve uma porcentagem alta de coral que se recuperou, uns 20%, uns 50%. O problema é que
esse evento, se permanecer por muito tempo, o coral vai morrer, que foi o quadro desse ano. Até junho a água estava quentíssima aqui. Então aí já é uma situação mais complexa, que exige mais cuidado e mais manejo para você trabalhar. Aí um ponto muito importante, que está falando para o Nordeste inteiro, né, que é onde tem a maioria dos recifes de corais do Brasil, é que quanto antes os governos, os trades olharem para o problema do coral, mais barato vai ser, para você não deixar colapsar. Uma mensagem, aproveita esse momento. A mensagem é essa, porque você imagina que aqui em Porto de Galinhas, por exemplo, a gente tinha, sei lá, 200 colônias de coral de fogo, 150, mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui. Hoje, esse número não vai chegar a 10. Só que se não tem essa colônia, não vai ter os peixes da foto daqui a 2, 3 anos, vai ter mais lama, a água já não vai ser tão boa para o mergulho, já não vai ter tanta janela para fazer mergulho. Para além disso, as casas que estão sendo construídas na beira, que sempre teve, né, essas casas, os prédios, vão começar a ser mais ameaçados pela erosão costeira. E isso fica mais caro. Uma coisa é eu plantar 50% do que está faltando, outra coisa é a gente plantar 100%, que vai exigir muito mais cuidado e muito mais manejo. Então eu acho que essa questão de restauração de ecossistemas como um todo, ela vai precisar crescer muito e muito rápido. Você vê o Centro-Oeste aí com várias queimadas, a Amazônia, e você vê que não estão conseguindo dar conta de controlar nada. E se você não fizer um trabalho muito grande, você tem um aporte de água ali, de reserva nas florestas, para você impedir isso de acontecer, o mesmo raciocínio você pensa para nossos ecossistemas costeiros, é uma situação meio cabalística, né, que está se formando aí. Não quero falar coisas ruins, mas é um cenário complexo. Então eu acho que é bem importante todo mundo estar olhando para isso e não olhar como um custo, tentar olhar como a gente consegue mostrar ou fazer a conservação se integrar ao que o seu município já faz, se é um município portuário, se é um município turístico, se é um município que a pesca fala de forma majoritária. E se não for nenhuma dessas coisas, pensar em coisas novas, como, por exemplo, criar coral para restaurar e o excedente tentar fazer link com uma indústria de biotecnologia de farmácia para tentar extrair um bioproduto para, sei lá, combater o câncer ou outra doença ou qualquer coisa que tem, porque os ecossistemas marinhos, eles são a última fronteira da indústria farmacêutica para a obtenção de bioprodutos para combate de doenças. Então a gente tem um potencial que talvez a gente perca antes mesmo de descobrir o que tem. Então é um assunto bem interessante, dá para falar bastante sobre isso. Você falou sobre plantio. Aí como é feito esse manejo? Né? Você tem lá aquele trabalho de restauração e depois como é que é feita essa implantação desse coral, né? Que, né, você cuida lá. Tá. O trabalho ele consiste mais ou menos do seguinte: a gente mergulha e procura coral que está caído, que foi quebrado por algum motivo. Leva esse coral para um local de operação, uma jangada ou uma tamandaré na terra, na sede do CPN. Só rapidinho. A gente tem algumas fotos, vou pedir para a equipe estar passando essas fotos, né? Justamente. Okay. E aí mostra o trabalho, né, Rodan, do pessoal. E você pode continuar falando e vai mostrando aí o pessoal que está assistindo. Então o que a gente faz? A gente coleta esses animaizinhos, faz mudinha deles, coloca no bercinho, que é uma patente que a gente depositou na UFPE na época do doutorado. Pronto, exatamente isso que está aí. Pode dar pausa, tá, equipe? Para ele explicar. Depois que a gente bota esse coral nesse bercinho, que aí tem amarelo e tem branco, certo, a gente deixa por 3 meses nessas mesas de cano PVC e depois a gente passa para pedras, que a gente chama de rochas biofabricadas, que são e onde deve ficar por mais ou menos 1 ano esses corais, que a gente deveria devolver para a natureza nos lugares que a gente georreferenciou. Onde tem a questão da carência, da ausência, né? Isso. Então, por exemplo, na história da biofábrica em Porto de Galinhas, certo, a gente chegou a ter, eu acho que uns 3.000 corais plantados dessa forma que você está vendo aí. Qual é por que essa diferença do amarelo e do branco? Não, só por questão de filamento mesmo. Ah, tá. Não tem nada, específico, não. Agora, por exemplo, eu poderia fazer um controle de lote pela cor. Sim. Que a gente faz toda a rastreabilidade dos corais que a gente cultiva. Certo. Então a gente chegou a ter 3.000 corais desse aí cultivado
e chegamos a ter 143 pedras com 24 desses já pronto para devolver. Com esse advento do branqueamento de corais, a gente não tem uma infraestrutura também compatível para manter isso enquanto a temperatura esfriava. A gente hoje, dessas 140 rochas com 24 corais cada uma, a gente está mais ou menos com algo entre 20 e 40 que a gente precisa cuidar. Tem uma menina aqui do doutorado dela, Ítala, que ela vai lá todo dia para limpar esses sobreviventes com voluntários, com pessoas daqui. Esse cuidado de limpar, da limpeza. De limpar para ver se a gente consegue multiplicar esses animais, para daí fazer um N inicial de novo, com o aporte de um professor da UFRN que está ajudando com a parte de genética, para depois a gente recuperar esse N inicial nosso e tentar resgatar os corais como desse tamanho, que hoje está tudo coberto por alga. Então, essa é a nossa história, esse é o fluxo de trabalho que a gente executa, e o branqueamento versus a gente ainda não ter conseguido escalar o nosso trabalho para ter uma infraestrutura legal em terra para dar suporte, fez a gente dar alguns passos para trás, mas a gente segue trabalhando com muita firmeza, e a gente agora não trabalha mais só com essa espécie, estamos começando a ampliar para outras espécies também um pouco mais resistentes e que tem outros papéis também no ecossistema. Então essa espécie ela é muito interessante, a Milépora, porque ela tem uma estrutura tridimensional muito interessante, então abriga vários peixinhos, vários organismos, se eu não me engano, umas 70 espécies de peixes e outros invertebrados dependem dela. Agora, por exemplo, um outro coral que é interessante, que às vezes é um pouco negligenciado, é aquele baba de boi, sabe? Aquele coral ele é interessante porque ele ocupa uma fração importante do Recife. Olha, eu vou dar uma foto sua. Já vou explicar essa foto. Tá. Ele ocupa uma fração importante do Recife, e nessa fração importante que ele fica em cima, ali ele está absorvendo esses sedimentos e tudo, ajudando o Recife a ter rugosidade. Então ele é um coral que eu olho bastante para ele também. E tem outras espécies, como a Siderastreia e como a Montastra, que acho que é a jaca, alguma coisa de jaca que chamam, não lembro o nome agora, que são corais que têm se demonstrado mais resistentes ao branqueamento. Então a gente vai fazendo um trabalho muito inicial e pioneiro no Brasil de entender as peculiaridades de como esses animais vão crescendo, para a gente desenvolvendo a tecnologia para num próximo evento de branqueamento, com fé em Deus e muito trabalho também, a gente poder ter mais condições de só não relatar a desgraça, e sim poder falar que a gente conseguiu, benefício. Com certeza. E qual desses assim é mais que é vulnerável, que branqueia rápido? Olha, esse coral aqui, ele é um coral interessante. Ele era um coral que, quando eu comecei a trabalhar, todo mundo falava que tinha muito, não precisava trabalhar, que não sei o que, bababá. Hoje é um coral que eu diria que aqui na nossa região, pelo menos eu não sei onde tem uma colônia que conseguiu viver com uma fração que não seja maior do que isso aqui. Eu mergulhei em Tamandaré, terça-feira, também não achei muita coisa, tudo desse tamanhozinho, os que sobreviveram, e em Maragogi também. Então é uma situação bem complicada. Essa espécie específica aí, a gente tem essas 20, 40 colônias aqui remanescentes. Estamos até escrevendo um projeto agora para o governo do estado, para essa semana, ver se a gente consegue um apoio. E lá em Tamandaré nós temos mais ou menos 800 remanescentes dessa espécie que estavam no laboratório do CPN. Então eu acredito que esses corais vão ter um papel importante para a gente poder começar a repovoar aqui a região com essa espécie e a gente obter um apoio para tentar fazer esses animais ficarem mais resistentes e conferir todos os benefícios que eles podem dar. Aí, essa foto aí, ela é bem interessante. Eu sou engenheiro, né? Então eu gosto de produzir e tal. E aí os meninos fotografando um dia, eu ajudando eles lá, e a gente controlando a biomassa, tá vendo? 1,9 kg. Então, pesando. Todo o nosso processo ele é rastreável. Então, todo o nosso processo, a gente sabe a coluna que a gente tirou o coral, aonde a gente está devolvendo e vai controlando o lote, o ganho de peso, o ganho de crescimento, a sobrevivência. E aí um aspecto muito importante desse trabalho, que é um aspecto muito desafiador, é que na biofábrica tem especialistas, como eu, que não sou daqui, né? Sou natural do Rio de Janeiro, como a Maria Gabriela, que é da Venezuela, mas o nosso time é majoritariamente formado pelas pessoas de onde a gente trabalha. Então, por exemplo, aqui em Porto a gente pode citar o Kebinho, que trabalhou e trabalha com a gente, o Williams,
Rayane, Jussara, Neto, todo o time praticamente que trabalhou é daqui. E aí é bem interessante isso, e é um ponto de desgaste, não necessariamente uma pessoa específica do time, mas assim, o mundo hoje é 4.0 caminhando para o 5.0 quando você diz sistema produtivo. Eu sou engenheiro. Então, eu tenho um desafio pessoal muito grande de restaurar conversando com o resto do mundo todo. Então, se eu for na Acha que acabou de abrir ali, eles vão estar falando de internet das coisas, indústria 4.0, manufatura avançada, robótica. O mundo está falando disso. E tem outros conceitos mais velhos que estão incorporados nas cadeias produtivas, como o procedimento operacional padrão, entre outras coisas. Então, olha o desafio que a Biofábrica abraçou para si. Desenvolver novas atividades econômicas para comunidades tradicionais a partir da conservação. Isso, por si só, já é uma coisa bastante difícil. Mas, para além disso, como incluir essas comunidades tradicionais em assuntos altamente emergentes e fazer eles falarem a mesma linguagem. Então, são dois desafios aí, para além do desafio de restaurar os corais em si, bastante complexo, mas eu acho que é o que faz o nosso trabalho ser interessante. Sim, sim. E essa foto, Rodan, seria o quê? Essa foto foi uma ação que a gente fez com a Azul, em Campinas. Aí a gente começando a prospectar parceiros para vender as experiências de turismo, né? E foi um trabalho feito no ano passado. Toda a nossa atividade relacionada a turismo, a adoção de corais, quando começou o branqueamento de corais, a gente suspendeu. A atividade de campo, né? Claro que a gente não pode parar de falar que essa atividade existe, porque senão você esfria o seu público e você, em vez de ascender numa curva ali, você vai descender. Então, a gente parou todas as atividades e agora elas estão sendo retomadas. Começamos a fazer alguns pilotos a partir do dia 2 de agosto, quando a gente recebeu um time da Petrobras aqui. E agora eu acho que em setembro/outubro a gente inicia as atividades e eu espero que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de escalar as atividades. Fazer com que tenha um número de turistas que faça ser atrativo para os jangadeiros, que a gente tenha um número de turistas também que faça ser atrativo para as operadoras, principalmente a Porto Ponte, que é o nosso atual parceiro, para a gente tentar favorecer que Porto de Galinhas seja um destino regenerativo. Imagina que a quantidade de trabalho que a gente tem é muito grande e a nossa equipe é muito pequena. E a quantidade de trabalho que a gente precisa fazer está aumentando. No mundo ideal, que eu imagino, a Biofábrica de Corais desenvolve a tecnologia e o trade aplica a tecnologia. No mundo ideal, alguns turistas vão lá e plantam coral, outros vão lá limpar o coralzinho, outros coletam um coral para a gente, outros plantam alguma alga, alguma coisa que vai ajudar aquilo ali a ficar mais saudável. E assim a gente cria um roteiro regenerativo, onde as atividades que são feitas hoje talvez não vão ser feitas amanhã, porque a gente conseguiu resolver um problema e a gente agora está com foco em outra coisa. Quem sabe a gente não vai precisar que alguns hotéis tenham aquários para algumas espécies que são chave para o Recife de coral, e isso seja uma atração dele. E aí o jangadeiro, quando leva a pessoa para plantar a milépora hoje, já fala para ela se programar para vir ano que vem, porque ano que vem não vai ser mais a milépora que a gente vai bater a nossa meta, e sim a palitoa ou a montastreia. E eu gostaria que esse sonho se tornasse realidade e devagarinho acho que a gente vai construindo alguns tijolos nessa direção, com muita dificuldade, com muito trabalho, mas com muita perseverança também. Você falou um pouco aí sobre o turismo. Você acredita nesse turismo, que pode ter um turismo sustentável? Claro que eu acredito. Você acredita? Se eu não acreditar, eu tenho que parar o meu trabalho. Então, por enquanto eu continuar trabalhando, eu estou acreditando. Agora, claro que às vezes é muito difícil, é muito desgastante emocionalmente, né? Mas eu acho que a gente tem uma perseverança muito grande, um direcionamento estratégico muito bem definido e faz com que a Biofábrica de Corais, seus integrantes, a equipe, seja bem resiliente também e a gente consiga passar por esses desafios que engloba desde a nossa primeira licença para trabalhar demorou 2 anos, de 2015 para 2017, que a gente teve a primeira licença do Cisbio. E é isso, as limitações de recurso em alguns momentos, de time, de engajamento,
E é isso, a gente vai fazendo e construindo aqui. Você falou aí de time. Atualmente, quem são os profissionais da Biofábrica? Qual é o teu corpo? Eu não consigo determinar isso de forma tão específica, mas assim, a gente, basicamente, na Biofábrica, ela tem 4 setores, isso está muito bem estabelecido, que é a direção geral, é o setor de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o setor de restauração e o setor de comunicação. Então, esses 4 setores, para cada setor, o direção geral, eu sou o principal responsável. Na restauração, a Maria Gabriela é a principal responsável. Maria Gabriela é o quê? Bióloga? Ela é bióloga, ela é ecóloga, bióloga. Ecóloga. Ela passa a maior parte do tempo aqui em Porto de Galinhas, mas ela transita entre os 3 territórios, Maragogi, Tamandaré e aqui em Porto. Então, nós temos esses 2 setores, o de comunicação, que agora está sendo uma pessoa liderando efetivamente o time, mas tem designer, tem social media, tem a pessoa que fica na parte comercial. E nós temos um setor que ele é, como que eu digo? Ele é híbrido, não tem ninguém, mas está todo mundo nele, que é onde a gente desenvolve as tecnologias e desenvolve os processos e produtos e gerencia isso. Então, de acordo com cada produto, vai estar uma pessoa de um dado desses 3 setores trabalhando para fazer aquilo ali acontecer. E aí, quando a gente pensa na restauração, cada território tem uma pessoa principal responsável. Em Maragogi hoje está sendo o Yuri, em Tamandaré está sendo a Natália, e aqui em Porto está tendo uma pessoa que está passando por um processo de seleção nesse exato momento. Então, a gente está consolidando ela. E aí, eu acho que esse ano, aí fora essas pessoas aqui, conforme o nosso trabalho for se consolidando, a gente vai criando cargos para funções específicas, como, por exemplo, produção. Outro cargo, controle de qualidade, para ver o quanto que está alterando a diversidade dos recifes onde a gente trabalha. Então, gradativamente, a gente vai mudando e vai bolando a estratégia. Mas eu acho que, em linhas gerais, o nosso time oscila entre 12, 15, 16 pessoas, tá? Entre contratados e estagiários. Ok. Ô, Rodan, qual é a época do ano que assim, a água está mais fria? Ou qual o período que está mais quente? Ela costuma estar mais fria entre abril e agosto, mais ou menos, e depois dá uma esquentada. Essa época entre abril e agosto, quando não tem branqueamento, é muito interessante, porque é quando os corais dão uma melhorada, eles ficam mais bonitos. É bem interessante isso. Então, quer dizer que não tem ou é mínima ainda? Ou realmente não tem branqueamento nesse período? Que a água não é para ter, mas esse ano teve. Esse ano teve. Esse ano, a água, em vez de ficar quente só no verão, ela ficou quente no outono. Nossa. Entendeu? Então, esse foi o problema desse ano. Entendi. E ela esquenta mais após... agora esse período que a gente está, setembro, outubro, novembro... Janeiro, fevereiro e março é quando ela fica mais quente. Fevereiro e março, assim, é quando ela está mais quente, pelo menos a percepção que eu tenho. Às vezes branqueia um pouquinho, mas é normal, não é nada demais. Não é, porque pode ter um branqueamento pontual, às vezes até se você maneja o coral demais e estressa ele, você pode branquear ele. Ainda tem essa situação do manejo? Isso. Pode estressar? Pode, com certeza. Só que como eu falei, não é um processo irreversível. O problema é quando você tem um evento, como você teve esse ano, quando a gente teve esse ano, em que a temperatura fica muito quente por muito tempo. Aí você fica um pouco um pouco agressivo demais, sabe? Entendi. Tá. Sabe uma coisa que eu queria falar? Pode falar. Que você falou da equipe? Uma coisa que é muito importante Sim. é que na Biofábrica a gente tem um programa de voluntariado. Então... Eu ia perguntar também sobre a questão de programa de estágio, essas coisas, voluntariado. Legal. Pronto, então assim, na Biofábrica de Corais, na lógica da gestão dela, para cada território ter uma pessoa responsável por esse território, e algumas atividades elas são transversais, em que pessoas saem de um lugar e vão em vários lugares. Na verdade, são os cargos mais difíceis de você encontrar o colaborador, como o trabalho que a Maria Gabriela faz. E aí, dentro dessa gestão aqui de cada território, quem é estudante, por exemplo, está fazendo TCC ou uma pesquisa e mora em alguma dessas localidades, pode procurar a gente, que a gente pode tentar encaixar uma pesquisa para ele dentro do manejo que a gente faz. Então, por exemplo, a pessoa que eu citei do doutorado em Pernambuco, aqui na UFPE,
ela avalia a recuperação dos nossos corais e ela está tentando desenvolver métodos de acelerar essa recuperação. Então, a gente pode ver outras possibilidades de acordo com o curso que você tem, de uma forma muito ampla e muito multidisciplinar. A gente tem vários estagiários, por exemplo, eu falei do Neto, falei de outros aqui, algumas pessoas também não cheguei a conhecer, mas tem bastante. Então, eu vejo também que tem uma demanda, às vezes, dos estudantes que precisam de estágio na área, principalmente em biologia, às vezes não moram em Recife, tem uma dificuldadezinha. A gente tem um programa de estágio que as pessoas podem ir lá e fazer para complementar suas horas. E, para além disso, nós temos um programa de voluntário que agora a gente está aperfeiçoando ele. Então, quem é da comunidade participa da experiência de plantar corais, que o turista vai, e, se eu não me engano, desembolsa no mínimo R$250, 250 se não mergulhar, 350 se mergulhar, e tem outros valores maiores. Ele faz a mesma experiência, toda a atenção nossa, sem pagar nada, só precisa comprovar que é daqui de Pojuca. Então, se a gente fizer a mesma coisa em Tamandaré, Maragogi, é a mesma regra. E, para além disso, a gente está tentando desenvolver o nosso melhor modelo de gestão e de ação. Então, uma coisa que a gente está tentando implementar agora são os voluntários remunerados. Então, tem a pessoa fixa que cuida dos corais e a gente quer implementar um sistema de rodízio com pessoas da comunidade, o mergulhador, outras pessoas, para estarem ali fazendo um trabalho com a gente, sendo remunerado. Para a gente isso é muito importante, porque quanto mais pessoas estiverem aprendendo a manejar coral, quando tiver um evento de branqueamento, um derramamento de óleo ou qualquer outro acidente, a gente tem como ter uma força-tarefa para poder lidar com o problema. Então, não existe pessoa apta em quantidade suficiente para trabalhar com os corais, para a gente é um problema. Então, eu tenho uma demanda muito grande para poder formar pessoas. Em algumas prefeituras, eu estou fazendo alguns convênios já, alguns já estão em estágio bem avançado, para a gente conseguir formar a própria equipe desse local para poder estar atuando em conjunto com a gente. Então, é uma coisa que eu acho importante falar, porque pode fazer sentido para algum gestor, alguma coisa nesse sentido. Qual é a recomendação que você daria hoje para um visitante que está indo conhecer um ambiente recifal? A primeira coisa, prestar atenção no que o guia vai estar falando para ele ali, que é fundamental. Então, espera-se que o guia seja bem treinado e saiba passar boas informações. Mas não tocar em nada, pode ter alguma coisa urticante, pode ter alguma coisa com espinho ali, não tocar em nada. E não evitar pisar em alguma coisa também, não levar nada para casa de forma alguma, não pode. Tem a mania de querer levar, né? Não levar nada de forma alguma para casa. E talvez um exercício que seja pouco fácil para a pessoa, porque a gente não é treinado para isso, mas tentar ver a sutileza das coisas. Às vezes a gente olha muito pro macro. Às vezes ali tem uma coisa tão bonita que você o nude branco e às vezes passa batido. Então eu acho que se está curtindo, está de férias, dá uma... Curtir os mínimos detalhes. Ter atenção para isso, né, Rudan? Eu diria isso. Qual é o desafio hoje da Biofábrica? Quais são os maiores desafios? São muitos desafios. Sei que alguns. São muitos desafios. Eu acho que alguns desafios nossos é continuar consolidando nossos processos e continuar nessa jornada de fazer a Biofábrica crescer. Eu acho que um segundo desafio nosso é escalar os nossos produtos para a gente conseguir engajar mais pessoas. E um terceiro desafio, eu acho que é conseguir melhorar o nosso relacionamento com a gestão pública como um todo, em diferentes esferas, para a gente conseguir realizar um trabalho mais estratégico e mais integrado e a gente poder gerar mais cases. E assim, quando você olha para o que está sendo falado a nível federal, a gente fala muito em bioeconomia, economia verde, nova indústria. Eu acho que a gente está num momento importante para olhar para a economia azul, uma bioeconomia azul. E eu acho que a gente conseguir fazer essa transição para essa nova abordagem, um desafio bem interessante. Mas eu acho que esses desafios, de certa forma, movem a Biofábrica. Acho que
É isso. E funciona. É muito caro manter essa infraestrutura? Não? É muito caro. É muito caro É muito caro. Esse trabalho? Muito caro. Muito caro. É muito caro, mas a Biofábrica ela vem desenvolvendo um método que eu acho que a gente vai conseguir escalar de uma forma bem competitiva, com um preço bem interessante a nível mundial. Mas você pensa, por exemplo, em um biólogo com 10 anos de experiência, ou uma pessoa para vir da Venezuela para trabalhar aqui. A minha própria formação, né, que querendo ou não, eu sou doutor nesse assunto, né, de ciências biológicas com ênfase em biotecnologia. E você só em Porto de Galinhas, por exemplo, você tem um time que às vezes oscila entre 3, 4 pessoas fixas, mas já chegou a 7, 8 só aqui. E para esse trabalho acontecer aqui, tem um corpo administrativo que envolve a pessoa que toma conta dos recursos humanos, né, das contas também, e eventualmente algum suporte de contabilidade, eventualmente não, né, fixo de contabilidade, de advogado, entre outras despesas. Então é uma operação bastante cara, e tem um complicador que é embaixo da água, então exige equipamentos sofisticados para estar trabalhando, a infraestrutura é exposta a mais a intempéries, tá? Então não é algo trivial, não. Tá? A gente tem muitos apoios muito importantes, como o Instituto Neoenergia, a WWF, FACEP, CNPq. A gente tem parceiros privados também, como o Grupo Amarantes em Maragogi, que é o Salinas Maragogi, Japaratinga, sabe? Summerville aqui em Porto de Galinhas, então a Embratur. Então tem muitos outros parceiros, tá? Então eles ajudam nossas atividades serem executadas, mas a gente ainda precisa escalar essas atividades em cada localidade que a gente trabalha. Então ainda tem um trabalho amplo pela frente aí em relação a isso, escalada, com a tendência do custo aumentar, mas os resultados aumentarem também, e no meu mundo ideal a gente conseguir criar mecanismos da própria restauração se pagar, como a taxa que a gente recebe quando tem uma operação turística ou da adoção de corais, entre outros mecanismos que a gente está desenvolvendo. Quem sabe crédito de biodiversidade no futuro, que é um assunto bastante emergente, ou crédito de carbono azul, que hoje não existe para coral, mas quem sabe não pode ser alguma coisa também que a gente olhe. Então, é isso. Seriam as próximas projeções da Biofábrica, não é isso que você está citando aí agora? São ou caminhos, tem mais? Tem alguns outros, mas assim, são caminhos que a gente olha, porque eu acho que o principal desafio da Biofábrica é como a conservação como a gente faz a conservação não ser vista como um entrave para as pessoas. Eu não quero que um jangadeiro olhe para o meu trabalho e ache que eu estou atrapalhando ele, eu estou brigando com ele, eu competindo com ele. Ou um mergulhador, ou um dono de hotel, ou até SOAP, ou qualquer lugar. O meu trabalho eu gostaria que fosse visto como o meu trabalho pode ajudar a SOAP a ter mais navio. Então, eu acho que se eles tiverem mais recife de corais, tiverem mais biodiversidade, vão ter um score de ESG melhor. Então, isso vai ter mais resultados se eles precisarem de um financiamento ou algo nesse gênero. Se o Muro Alto tiver as espécies que antigamente tinha e hoje não tem mais, pode atrair mais turista. O Brasil manda 40 mil turistas por ano, mais ou menos, quando eu olhei em 2020, para mergulhar, porque tem outros lugares com uma biodiversidade mais interessante. A gente podia estar mantendo parte desses mergulhadores aqui. Porto de Galinhas não está nesse mercado, por exemplo. Então, eu tenho um olhar muito atento para isso. Então, eu acho que um dos grandes motivadores da Biofábrica é tentar construir mecanismos em que diferentes segmentos econômicos se beneficiam do ambiente conservado. Porque quando isso acontecer, a gente não vai precisar estar convencendo ninguém que não é para derrubar uma árvore, que não é para pisar em cima de um coral, porque está mexendo no bolso da pessoa, igual um filho que deixa uma luz de um quarto acesa e o pai briga. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, uma das nossas grandes diretrizes também de trabalho. Nosso programa está chegando ao final. Nossa, a conversa está tão boa que se brincar a gente passa aqui mais tempo, mas está chegando ao final. Peço para que você lembre aquela câmera ali, se você quiser passar alguma mensagem aí para alguém ou agradecer, é o seu momento de você deixar alguma mensagem aí para
pessoal que está assistindo. Eu queria agradecer a você pelo convite. Uma oportunidade como essa é muito importante para fazer nossa mensagem chegar mais longe. Verdade. As pessoas que conhecem nosso trabalho têm curiosidade também poder conhecer um pouco mais, entender um pouco mais. Queria agradecer a todo mundo que apoiou o nosso trabalho até agora, a nossa equipe principalmente, nossos patrocinadores, nossos parceiros operacionais, nossos parceiros técnicos também, institucionais. Nosso trabalho está cada vez mais complexo, né? Os desafios, as mudanças climáticas estão cada vez com eventos mais agudos. O que eu acho que exige é que a gente trabalhe cada vez mais e melhor e com mais parceiros. Então, é isso que eu tenho para falar. Quem for aqui das regiões que a gente trabalha e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, se envolver, pode entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais. A gente vai estar sempre à disposição para conversar, e eu espero que a gente consiga, né, que eu estou falando aqui seja um presságio de coisas que lá na frente a gente vai conseguir fazer e que a gente possa construir oportunidades regenerativas, de economia cíclica e todos esses assuntos que a gente abordou aqui, olhando bastante para frente. É isso. É isso aí, Rudan. Vou deixar aqui uma lembrança para você. Opa, do NECast. Muito Rudan. obrigado. Obrigado pela sua participação, que gostou muito. Estava bem ansiosa para conversar com você, porque assim, é um assunto muito importante para que as pessoas, né, conheçam mais e mais a fundo e passem mais a dar valor, a preservar, ter um cuidado, um turismo sustentável quando visitam essas áreas. Quando vem passear, então tem que ter esse cuidado, esse carinho, né? Que aquilo ali é muito importante. E tenham esse cuidado, esse olhar especial para o micro, que você falou, não é isso? É isso. Muito obrigado. Valeu, Rudan. Gente, eu peço para que você que está aí assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho, curte aí, comenta, fala aí o que é que você achou dessa entrevista, compartilha para que outras pessoas também possam assistir, né, esse assunto que foi super importante. E não esqueça, a gente tem um encontro marcado todas as sextas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube, NECast Oficial. Então, eu espero você até o próximo programa. Tchau.